Olá pessoal, aqui é o Everton Marques, autor e narrador do Contos e Causos de Arrepiar. Antes de seguirmos para o mistério de hoje, quero lembrar que todos os links para os meus livros, e-books e coletâneas estão fixados aqui na descrição. Se você aprecia o meu trabalho como escritor, dê uma conferida, seu apoio é fundamental. Agora prepare os seus sentidos. Um bom conto a todos. Investigação paranormal em Goiás. Eu sou um youtuber e tenho um canal Dark no YouTube. Gravo vídeos em locais com fama de assombrados. A ideia do canal é investigar se esses locais realmente têm algum vestígio de paranormalidade, ou se são apenas lugares abandonados, onde as pessoas projetam seus próprios medos. Eu, particularmente, sou bastante cético e nunca presenciei em minhas filmagens nada que eu pudesse chamar de sobrenatural. Na verdade, me vejo como uma figura que desmistifica essas crendices urbanas. Porém, na minha última investigação, fui obrigado a rever meus conceitos. Tudo começou em uma sexta-feira à noite, quando recebi a ligação do meu amigo Derek. Ele me passou o endereço de um local quente, um casarão abandonado no interior de Goiás. Ele relatou que o povo da região dizia que o lugar era mal assombrado e que ninguém nunca havia conseguido passar uma noite inteira ali. Alguns aventureiros desistiam da empreitada após apenas 2 horas. Agradeci ao Derek pela dica e imediatamente comecei a me preparar. A história de que ninguém sobrevivia à noite no local era um desafio irresistível para mim. A viagem foi longa, cerca de 6 horas dirigindo. A cidadezinha era pequena, com um povo hospitaleiro, mas quando eu tocava no assunto do tal casarão, as feições mudavam. As pessoas não estavam interessadas em contar histórias. Elas ficavam visivelmente desconfortáveis e tentavam mudar de assunto imediatamente. Aquilo só aumentava minha curiosidade. O pouco que consegui arrancar foi que o casarão pertenceu a um velho coronel, um homem riquíssimo, cuja crueldade com seus escravos era ainda maior que a sua fortuna. Disseram-me que, de madrugada, ouviam-se tambores vindo da propriedade e aparições fantasmagóricas rondavam o terreno. Recebi apenas avisos para desistir e para eu tomar cuidado. No fim da primeira noite, preparei meu equipamento: mochila, lanternas, ração militar e saco de dormir. E enfrentei muita estrada de terra e poeira. Meu GPS bugava a todo instante, como se o sinal quisesse me impedir de chegar lá. Finalmente alcancei o local. Não vou mentir, a primeira impressão não foi das melhores. Era a noite de lua cheia e uma névoa densa cobria todo o horizonte. A casa era enorme, de 3 pisos, com uma arquitetura arcaica que um dia deve ter sido muito bonita. Estacionei a alguns metros da estrada, desci do carro e me equipei. Mochila nas costas, lanterna na cabeça e a câmera de visão noturna ligada. Eu achava que estava pronto para mais um vídeo, mas nunca estive tão enganado na minha vida. O terreno ao redor do casarão era um pesadelo de mato alto e árvores retorcidas que pareciam mãos secas tentando agarrar minhas pernas. Caminhei contornando a estrutura principal. A lua cheia por vezes era engolida por nuvens negras, deixando o ambiente em uma escuridão quase absoluta, onde apenas o facho da minha lanterna de cabeça
cortava o breu. A cada passo na grama seca, o som de algo quebrando sob minhas botas soava como ossos. Dei a volta completa. As janelas do térreo estavam fechadas com tábuas podres, mas o vidro de uma delas, no segundo andar, estava estilhaçado, permitindo que o vento entrasse e fizesse um som gutural, um assobio que parecia um lamento humano. O ar estava denso, carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos dos meus braços ficarem eriçados. Senti naquele instante que a casa estava me observando, calculando cada movimento meu. Decidi entrar pela porta dos fundos, que estava entreaberta, rangendo em um ritmo lento, e empurrei-a. O cheiro de madeira apodrecida e poeira secular me atingiu como um soco. Montei meu tripé central no que um dia foi a sala de jantar. Instalei a câmera principal e posicionei o microfone direcional em uma direção à escadaria. O ambiente era um cenário de abandono absoluto. Uma mesa de jantar de carvalho imensa, coberta por um lençol que de tão velho parecia uma pele esbranquiçada e flácida. Cadeiras estavam tombadas, como se alguém tivesse fugido dali às pressas, décadas atrás. Comecei a investigação pelo escritório. Lá havia estantes carregadas de livros cujas páginas estavam todas roídas por traças. Em um canto, um busto de mármore estava virado de costas para a porta. Enquanto eu passava a câmera pelo cômodo, um estalo seco veio do andar de cima. Parecia o som de uma bota pesada caminhando sobre assoalho de madeira. Vocês ouviram isso? Sussurrei para a lente, minha voz saindo um tom mais grave. No quarto de dormir, a temperatura caiu a ponto de eu ver minha própria respiração. O espelho do guarda-roupa estava rachado no meio. Enquanto ajustava o foco, vi pelo visor um borrão escuro atrás de mim. Virei-me instantaneamente. Nada. Apenas a escuridão estática. Voltei para a sala e os sons se tornaram deliberados. Um arrastar metálico, como correntes puxadas pelo chão, vinha de cima. A cada segundo minha confiança de cético desmoronava. Por volta das 2 da manhã, o monitor do meu áudio começou a piscar. Não eram tambores, como me disseram, eram batidas rítmicas, como palmas. Vindo de trás vi uma parede falsa. Eu ri alto, provocando, debochando. Foi meu maior erro. A câmera desligou e ligou sozinha. Quando religou, vi no visor algo que não estava lá antes. Uma marca de mão, suja de fuligem, impressa no lençol da poltrona. A marca estava fresca. Então os tambores começaram. Não vinham de fora, mas debaixo dos meus pés. O chão de madeira rangeu como se centenas de pessoas estivessem correndo no porão. Senti um ar gelado passar pelo meu pescoço e uma voz sussurrou clara no meu ouvido. Você não é o primeiro a tentar, e não será o último a ficar. Não esperei para ver. Corri, saí dali tropeçando sem olhar para trás. No momento em que atravessei a porta da frente, o ar mudou. O silêncio da noite foi rompido por um som que me paralisou. Um batuque alto e frenético. Uma cantoria cultural que parecia vir do centro da terra. A névoa, antes densa e fria, agora iluminada pelo reflexo de uma fogueira gigantesca que ardia no meio da propriedade. Meus olhos mal podiam acreditar no que viam. Uma multidão. Centenas de figuras vestindo trapos brancos dançavam em torno da fogueira. Eram escravos, com expressões de uma alegria dolorosa, celebrando algo que eu não conseguia compreender. Fiquei petrificado. Meu ceticismo
que me protegia até ali desintegrou-se. Antes que eu pudesse recuar, uma senhora cujas vestes estavam tão desgastadas quanto a própria alma surgiu ao meu lado. Ela não caminhava, ela flutuava sobre a terra batida. Aproximou-se tanto que senti o calor da fogueira emanar de sua pele gélida. Com uma voz que parecia um sussurro carregado de séculos de sofrimento, ela disse em meu ouvido: "Veja, meu filho, veja o que ele fazia com nós." Ela cobriu meus olhos com as mãos calejadas. O mundo ao meu redor desapareceu. Em um piscar de olhos, eu estava lá. Via as atrocidades. Não eram apenas histórias, eram memórias vivas, cruas, pulsando diante de mim. Senti o peso dos grilhões, o chicote cortando a carne, os gritos que nunca foram ouvidos pela lei da época. Vi a crueldade do coronel em sessões de tortura que desafiavam qualquer descrição humana. Homens, mulheres, crianças e velhos, humilhados e descartados como lixo. Meu estômago revirou. O vômito subiu à garganta e eu mal conseguia respirar com o horror daquilo. Quando ela retirou as mãos, eu estava de volta ao pátio. O transe não cessou. Uma força sobrenatural, fria e magnética começou a puxar meus pés em direção à fogueira. Eu não queria ir, mas meu corpo obedecia a algo maior. À medida que me aproximava, o calor tornou-se insuportável. Forcei os olhos através das brasas. Não era madeira que queimava ali. No centro da fogueira, amarrado a um tronco carbonizado, estava ele, o coronel. Sua pele não existia mais, exposta à tortura eterna das chamas. Mas mesmo consumido pela própria maldade, seus olhos encontraram os meus. Eram olhos diabólicos, desprovidos de qualquer arrependimento. Ele ria. Ria mesmo ardendo. Ele debochava dos escravos que agora eram seus carrascos, numa insana dança de vingança que atravessou os séculos. Aquilo foi o meu limite. O grito que travei na garganta finalmente explodiu. Dei meia volta e corri como se a própria morte me perseguisse. Entrei no carro, arranquei com os pneus cantando na terra seca, sem nunca mais olhar para trás. Hoje meu ceticismo é cinza. Deixei o equipamento naquele casarão, e com ele a arrogância de quem achava saber tudo sobre o mundo. Aprendi da pior maneira que o passado não está morto, ele apenas espera. E acima de tudo, entendi uma verdade que agora me persegue em cada sombra. Tudo o que fazemos nessa vida tem consequências, hoje ou amanhã. A conta chega e ela é cobrada com juros. Contos e causos de arrepiar. E você? O que achou desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio tudo. Se essa história te causou arrepios, o seu like é o que mantém o canal vivo e me ajuda a trazer cada vez mais relatos. Muito obrigado por me ouvir. Uma boa noite e até o próximo conto.